Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí na nossa live dessa noite. Hoje vai ser a nossa terceira live. Como eu já havia explicado para vocês, essa live é... Deixa eu só... E aí, Oi, hoje a gente já começou a live já com a convidada junto com a gente aqui. É, olá. Hoje a minha convidada, nada mais, nada menos, é a pessoa da minha vida, meu amor, e é por isso que a gente está aqui para falar sobre o amor, né, que venceu os obstáculos e superou os limites. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal entrar? Vou ajeitar aqui então, enquanto a gente vai. Pode ajeitar. Pode ajeitar? Então vou ajeitar. Obrigado, E padrinho. Tô bonitinha, obrigada. enquanto o pessoal vai entrando, né, os que já estão aqui, quem quiser, tá vendo esse aviãozinho que fica aí embaixo? Clica nesse aviãozinho aí, chama pessoas que estão no seu Instagram, que te seguem, e fala para vir aqui para nossa live, para participar com a gente. É só apertar nesse aviãozinho aí, ó. Olá, Humberto, Elisângela. E aí, Alexandre? Beleza? Batera. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Vamos entrando que a gente tá esperando. Tá cortando a minha cabeça aí? Põe mais pra trás um pouquinho que você fica mais aparente. Só virar um pouquinho aqui, peraí. Aí, melhorou? Aí. Aí. Meu assessor aqui resolveu aqui para mim. Você tem um assessor aí? Eu tô aqui. Você tem um assessor aqui também. O assessor, o assessor até então era você, né? Mas aí hoje você é convidado, então não tem jeito. Como perguntou o Jack, como é que a gente tava fazendo a live? Nós íamos ficar no mesmo Pois é. cômodo? Então vamos começar? Bora lá. São 7 horas, sete não, né? 8 horas, dois, 2 minutos, né? A gente vai iniciar essa nossa live. Mais uma vez, peço que vocês cliquem aí nesse aviãozinho e chamem as pessoas, né, para participar junto com a gente. E é a terceira live dessa minha pré-campanha. A gente vai estar conversando aqui toda segunda-feira, às 8 da noite, falando de temas variados, falando de temas referentes àquilo que eu estarei propondo na minha campanha, né? Mas também eu vou falar de coisas da gente poder conhecer um pouco mais da minha vida, a minha trajetória. E hoje, mais uma vez, conforme eu prometi na primeira live, né, que a Luziane falou apenas 3 minutos, Que não a deu gente, tempo, ninguém deixou eu falar. a gente vai hoje complementar, né, sobre essa trajetória de vida. E hoje a gente vai falar especificamente a partir do momento em que eu conheci a Luziane, em que ela passou a fazer parte da minha vida e eu tenho certeza que vai fazer parte até o fim, né, Se Deus da minha quiser. vida. Vai ter que me Então, aturar. assim, eu gostaria de iniciar, né, antes um pouquinho da Luziane entrar na história da minha vida. Gostaria de falar para vocês, né, que a Luziane, ela, antes mesmo, né, da gente se conhecer, eu tenho certeza que ela já estava marcada na minha vida. Por quê?
porque quando até a Sueli colocou na live, né, sobre o testemunho que ela deu, falando a respeito de quando eu comecei a querer voar sozinho, né? As asinhas cresceram e eu comecei a fazer coisas que até então minha mãe, minha família não pensava que eu ia fazer. E aí aconteceu tudo aquilo que a gente contou. Eu tive a superação de vários obstáculos, né, de várias coisas. Eu superei a questão da escola, superei a questão da, do trabalho, superei a questão do carro, das adaptações todas, dos acessos, da acessibilidade, né? E é lógico que chegaria um ponto que ia acontecer de eu me questionar a respeito da minha parte afetiva, amorosa, né? Era inevitável que isso ia acontecer. E aí, antes mesmo da Luziane acontecer na minha vida, né, eu comecei a indagar sobre isso. No primeiro momento, falo para vocês que, e aí vai um testemunho, e você que está aí, que também é deficiente, ou é pai ou mãe de deficiente, a primeira coisa que acontece com a gente, quando a gente quer ir para essa área, é a gente ter preconceito da gente mesmo. É a gente pensar que se a gente se aventurar a isso, que a gente pode se machucar, que a gente pode levar um não, né? E, e no começo, eu confesso que foi assim mesmo, que eu mesmo me policiava e me restringia a essa coisa, a essa parte, porque eu tinha um pouco de medo. Mas aí, o que aconteceu? É, e aí vale aqui um outro capítulo que aconteceu na minha vida, quando eu já estava, já depois da adolescência, aí, no começo da juventude, que vai esse capítulo de eu ter conhecido mais a Deus. Né? Que essa conversão que realmente eu tive, de conhecer a Deus profundamente, de entrar num grupo de oração, de participar, né, da banda, de participar mais efetivamente da igreja. E por que que eu estou falando isso? Porque foi exatamente Deus que me mostrou e que me prometeu que eu poderia também vencer esse obstáculo da parte afetiva, da parte de ter um relacionamento. E aí, o que aconteceu? Aí, Deus, em uma desses momentos que eu estava tendo de intimidade com Deus, diante do sacrário, diante do Santíssimo, né? Deus um dia falou comigo. Eu não sei se Deus já falou com você, ou se de alguma forma ele já se comunicou com você. Mas esse ponto em específico, Deus realmente falou comigo. E ele falou assim para mim, que eu vou te dar uma família. Com todas as letras. Eu vou te dar uma família. E no primeiro momento, confesso que o que veio até a mim foi, mas a família eu já tenho, né? A família eu já tenho, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu padrinho, né? Cunhado é meu padrinho, né? Meus irmãos, meu irmão. Então, assim, no primeiro momento eu pensei isso, mas depois eu fui entender que Deus estava colocando para mim essa promessa, né? Que ele iria me dar uma família. E é nesse ponto, né? Que essa promessa, depois que eu escutei o que Deus tinha me falado, é que veio, que eu mesmo quebrei um pouco esse preconceito meu, né, de buscar alguém. Não vou entrar em detalhes aqui, mas aí até que depois disso eu comecei a procurar e foi demais, né? Comecei a procurar mesmo. Mas assim, não é a questão aqui hoje. Mas acabou que Deus me colocou a Luziane, né? Minha esposa, a mãe dos meus filhos. Nós conhecemos há 22 anos atrás, quase 23, e agora eu quero deixar ela se apresentar, porque ela vai falar um pouco, né, do que foi esse nosso encontro, o que foi a gente estar junto
E o que que foi esse momento do início do nosso relacionamento? Então, agora hoje eu vou poder falar, né? Hoje eu tô liberada para falar, coisa que eu gosto pouco. Então, como o Sérgio falou, a gente se conheceu é, através de um amigo em comum, né? De uma pessoa que a gente tinha conhecimento em comum. E na época, quando a gente se conheceu, eu nem pensava em namorar, assim, não tinha esse pensamento, porque assim, eu tava saindo né, eu tinha terminado um namoro, então assim, eu tava muito tranquila comigo mesma. E só que eu conheci o Severton e ele me chamou a atenção. Não pela questão da deficiência, não, que eu já deixei isso bem claro, que eu sempre enxerguei nele a pessoa. Ele nunca se apresentou como uma deficiência, ele sempre apresentou como uma pessoa. Mas o que sempre me chamou a atenção foi isso mesmo, assim, de ser uma pessoa que não quer apresentar ele como um deficiente, ele quer apresentar ele como o Severton, né? Então você sempre você me cativou pelo seu jeito de ser, pelo esse jeito de ser bem resolvido com você mesmo, de ser para frente das coisas, sempre ser uma pessoa assim otimista e sempre querer fazer as coisas e tal. E aí a gente começou a se conhecer melhor e assim, a gente começou a namorar logo em seguida, né? Assim, a gente começou a convivência e começou a namorar pouco tempo depois, né? A gente, acho que foi uns 3 meses mais ou menos depois que a gente se conheceu que a gente começou a namorar. E, e assim, as pessoas sempre perguntam, né? Uma coisa até que a Fabi, nossa amiga, mandou, né? Perguntou. Fabi, beijo pra você, saudade. Ela perguntou assim, questão de ter preconceito da parte da minha família, né? Porque assim, uma coisa sou eu, né? Outra coisa é a minha família, a aceitação da minha família, meus pais, que eu era muito nova na época, né? Então, assim, se tinha algum preconceito. Com relação aos meus pais, às minhas irmãs, nunca teve isso, porque assim como eu, né, me chamou a atenção essa questão do Severton ser uma pessoa muito tranquila com isso, eles também se apegaram a ele porque ele é uma pessoa que você gosta de estar perto. Você é uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto, que você traz uma empatia, uma vontade de sentar e conversar. Então, assim, com relação à família mais próxima, não. Mas muitas pessoas por onde a gente passava, até hoje mesmo, né? Quando a gente sai para. Hoje não, porque a gente está de isolamento, mas quando a gente saía para passear, andar no shopping, ou em qualquer lugar que a gente vai, as pessoas ficam olhando, né? Que é diferente, as pessoas não estão preparadas para um casal diferente. Isso a sociedade não enxerga bem, né? Tem todos uns padrões, assim, né? E quando você sai desse padrão, é muito fácil os outros criticarem sem saber, né? Eu já ouvi pessoas falarem, né, que tá com ele por interesse, tá com ele porque tá dando golpe do baú, né? Imagina. Então, assim, e eu sempre fui muito tranquila com isso, muito bem resolvida. Eu nunca tive problema nenhum, assim, das pessoas ficarem olhando. Até a gente brinca, né? Quando as crianças olham, ele dá tchauzinho, ele brinca, ele é uma pessoa, assim, muito comunicativa. Então, quando a gente começou a namorar, eu não tive tanto problema com isso. E aí a gente namorou e casou muito rápido, né? A gente tinha um projeto de vida nosso. Volto a falar, mesmo eu sendo muito nova, eu tinha um projeto assim que eu tinha também esse sonho de ter uma família, né? Apesar de, né, da forma como a nossa família começou, que a gente primeiro, né, teve encomendou um filho para depois casar. Isso eu nunca, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho né? Porque assim, é um filho, é meu filho e nosso filho, então a gente não tem que ter vergonha de falar, não. E não casamos por causa disso também. A gente já estava com tudo preparado para casar, então não foi o motivo do nosso casamento, Só né? adiantamos. Só adiantamos, porque a gente estava com tudo preparado para casar, né? Já tinha um lugar para morar, já estava começando a mobiliar, e só a gente adiantou os nossos planos. Mas, assim, uma coisa que eu quero falar é que o Severton,
esse meu digníssimo esposo, ele tinha eu lembro que você falava muito assim durante a gestação do Felipe, você tinha um medo, né? De você tinha medo de que o Felipe nascesse como você. Você sempre, toda consulta que a gente ia, você perguntava para a médica, e aí, tá desenvolvendo bem, e aí, tá tudo certinho, tá crescendo normal e tarará. E aí um dia, né, eu fui te perguntar, mas por que que você tem, né, esse medo, assim, da criança nascer igual você? Falar, porque eu, né, imagino o que que ele vai passar. E aí eu lembro que eu falei para você assim, você tem que pensar que tudo que você passou sozinho. Você foi abrindo os caminhos, você foi uma pessoa que desbravou as suas necessidades, os seus limites sozinho. E se a gente, por um acaso, tiver um filho igual a você, ele vai ter uma pessoa em quem se apoiar. Uma pessoa que vai ensinar para ele o que de difícil ele passou, mas de uma forma mais fácil, mais tranquila, né? E aí você, na época, né, ficou mais tranquilo com isso. Mas o Felipe veio, né, uma criança saudável, independente se viesse também, a gente ia ter o mesmo carinho, o mesmo amor. E só que assim, você sempre teve essa preocupação. E assim, a gente foi levando, né, essa primeira vidinha junto, né, de casado, de filho. E você sempre foi muito presente, né? Eu lembro que durante a gestação do Felipe, você foi muito presente. Você chegava, você fazia faculdade ainda, então você chegava da faculdade à noite, e aí você conversava com a barriga, e né, sempre tinha esse momento, esse carinho muito grande com o Felipe. E o dia que ele nasceu foi uma surpresa, assim, porque ele foi muito de repente, né? A gente assustou muito porque ele veio 2 semanas antes do tempo esperado. Mas nem por isso você também, né? Você queria acompanhar e tal, só que o do Felipe você não teve a oportunidade de entrar dentro do centro cirúrgico, né? Por ter Não deu sido uma. tempo. Não deu tempo. Foi o tempo de você ir preparar a documentação para eu, né, entrar para o centro cirúrgico, e ele nasceu nesse meio tempo. Então, Foi. assim, mas você acompanhou todo o processo de gestação, todo o processo do nascimento, sempre em casa, ajudando. Você nunca usou da sua deficiência para delegar para mim o papel de cuidar do Felipe. Sempre que você tinha oportunidade, você cuidava. Ah, eu preciso fazer um almoço, eu preciso tomar um banho, eu preciso descansar um pouco. Então você pegava, põe o Felipe no carrinho e aí você ficava brincando com ele. Você sempre foi muito atencioso. Isso é que eu acho interessante assim, porque tem muitas pessoas que são deficientes e que, né, têm filhos que delegam, porque assim, eu não tenho condição de cuidar, eu não tenho condição de fazer o papel de. Não, então supera o seu limite, supera o problema e vai se dedicar ao seu filho, porque é filho, né? A mesma coisa foi também na gravidez da Gabriela, né? Você sempre foi muito presente. No dela, no parto dela, você estava, né? O dia que a Gabriela nasceu, a médica perguntou, né? Você vai querer entrar dentro do centro cirúrgico? Aí você falou, vou. E aí foi aquele que correria, né? Porque não tinha uma roupa para você entrar dentro do centro cirúrgico, não tinha aqueles paramentos, né? Porque do seu tamanho não tinha, né? Mas os médicos lá, com muito carinho, com muita atenção, os enfermeiros foram e arrumaram, e dobra a manga, e põe, e te paramentaram. Você entrou dentro do centro cirúrgico que até eu assustei. Eu falei, nossa, ele conseguiu, né? E esteve presente no nascimento da Gabriela, né? No momento do parto. E são coisas que eu guardo com muito carinho no meu coração, assim, que me mostra um caráter muito grande, né? Esse carinho que você tem. Então, os nossos filhos são os nossos bens mais preciosos, né? Então, se você, como pai, é atencioso, então, para mim, já é meio caminho. E como marido, você também é sempre atencioso. Falar de você como um esposo, a gente se pensa num casal que é mais diferente, somos nós, né? Quem nos conhece sabe. A gente é totalmente do oposto, né? Você é do rock, eu sou do sertanejo.
Você gosta de agito, eu gosto de coisa mais calma. Então, assim, a gente é totalmente diferente, mas a gente conseguiu se Dosar. respeitar e se Dosar. dosar isso, né? A gente consegue ter uma parceria tão grande que eu respeito a sua forma de pensar e os seus gostos, e eu participo deles também. E eu acho que é isso que é a parceria. Não é só você respeitar, é você conviver naquele mundinho da pessoa. Então eu escuto rock com você, eu vou em show de rock com você, você vai em show de sertanejo comigo, e a gente canta junto, e a gente faz bagunça junto. Então, assim, é um companheirismo que não é só o respeito pelo que o outro gosta, mas é participar do que o outro gosta. É estar junto, independente se é o que eu gosto ou não. Então, a nossa parceria é essa, o nosso relacionamento é esse. É muito respeito, é muito companheirismo, sempre estando junto, sempre caminhando junto. Então, assim, vou deixar você falar um pouquinho. Fala demais. Eu queria só voltar um pouquinho, né? As coisas rápidas. É, como eu falei para vocês no começo, né? Às vezes o preconceito está mais na pessoa que é deficiente do que realmente nas outras pessoas. E quando você, né, quando a gente começou a namorar, e quando eu conheci sua família, e realmente, a gente não teve episódios assim, entre nós, de família, de familiares, sobre a questão de preconceito. Não tivemos, graças a Deus. Mas tudo que a gente passou do nosso início de namoro, né, eu não conseguiria ter passado se talvez a pessoa não fosse você. Por quê? Porque eu já te falo isso um punhado de vezes já, ao longo desses anos. Quando, naquela historinha que eu estava contando, né, que eu comecei a testar o que Deus tinha falado, as outras meninas que surgiram, nenhuma delas me colocou tão assim, de uma forma tão espontânea e aberta sobre essa nossa questão de relacionamento. Às vezes, algumas que eu namorei até tentava esconder do pai ou da mãe, né, que estava namorando. É, mas você não. Você foi diferente. Mas por quê? Porque eu volto a dizer, porque Deus tinha feito uma promessa, né, para mim e ele cumpriu essa promessa. Ele me colocou uma pessoa e que eu tenho certeza que essa pessoa que ele me colocou, nossos filhos vão voar daqui a uns tempos, cada um vai para o seu caminho, mas a certeza que eu tenho é que eu vou ter você do meu lado, para sempre. Então, é isso que eu queria, antes da gente passar para um outro estágio, né? É isso que eu queria frisar aqui, nesse nosso início do relacionamento. O tanto que Deus, apesar de tantas coisas que foram atribuladas, né? Até mesmo da gente ter feito as coisas ao contrário, de você ter ficado grávida antes de casar, né? Até nisso, Deus parece que foi nos mostrando dessas formas, mesmo que às avessas, né? Que a gente realmente tinha que ficar junto. E quando o Felipe nasceu, né? Isso concretizou, né? Porque tudo aquilo que você falava a respeito de não tenha medo, né? Você, caso ele tenha algum problema, você pode ser a pessoa que mais vai poder ajudá-lo. Isso, do dia que você falou isso, quando você estava grávida, eu já, desde ali eu já me desencanei, né? De não ficar mais preocupado com isso. Lógico que a gente sempre, mesmo depois, quando a gente foi ter a Gabriela, a gente se preocupou mesmo de dar uma olhada, dar uma verificada, o que que eu tenho, qual que era a minha origem, por que que eu tinha, né, esse problema. E mais E uma foi até, vez, eu e volto foi a até bom falar, a gente ter feito isso, né, na época, porque a gente até descobriu coisas do seu problema de saúde que a gente não sabia, isso, né? A gente não tinha isso, nem noção. e aí, o que que eu falo? Que na época que a gente fez aqueles exames, para a gente ter a Gabriela, não foi porque eu tinha medo de ter a Gabriela dessa forma, mas foi até certo ponto, né, para entender realmente como que era isso, como que ia ser o nosso relacionamento, o que que poderia acontecer. E aí, quando a gente fez aqueles exames com o geneticista,
e veio a comprovação, né? É isso que eu queria ter colocado, é que eu não tenho nanismo. Né? Muita gente acha que a pessoa que tem baixa estatura só tem nanismo, mas não é. Muitas vezes a pessoa tem a baixa estatura por conta de outro problema que o acomete e que ela não pode crescer, porque senão daria problema físico, daria problema de todo o funcionamento da pessoa, né? Orgânico e tudo mais. E é o meu caso. Né? O que eu tenho é a condroplasia, né? E a condroplasia é exatamente isso. Ela inibe o crescimento por conta da formação óssea que eu tenho. Né? Então, assim, Mas que não é genético, não é uma coisa genética, né? Você isso. não trouxe dos seus pais. Exatamente. E como é uma questão que não é dominante, então, quando a gente fez o exame, o médico colocou para nós que a gente poderia ter 10 filhos, que esses 10 filhos não teriam essa que é uma condição da condroplasia, né? Mas poderia ter outra coisa. Mas assim, enfim, por que eu estou frisando isso? Porque é necessário, né, que as pessoas que um dia foi escutar ou ver essa live, as pessoas na condição de deficiente, ou as pessoas que têm um filho e que têm muito receio de como vai ser o futuro desse filho, né, que ela saiba que a primeira coisa que tem que ser feita é o que a minha família fez. É não me tratar como deficiente. É não me É, esconder, é não esconder, é não fazer aquilo que quando a pessoa é deficiente, as pessoas que amam, né, que gostam, tentam fazer, que é proteger é demais. Né? o que eu sempre te disse, assim, que eu admiro muito a sua mãe, minha sogra, né? Se ela estiver vendo a gente, um beijo pra ela. Eu admiro muito a minha sogra, porque ela, o que você é, o que você foi, até a gente casar, né? Até a gente, você mudar, né, o estágio da sua vida, porque até a gente casar você tinha uma dinâmica na sua vida. Essa dinâmica só foi conseguida graças à minha sogra, que foi uma pessoa assim que não te protegeu demais, não te super protegeu. Ela cuidou, mas ela sempre teve o intuito de te mandar para o mundo, te jogar para o mundo para você viver, né? É como se fosse assim. Eu não sei quando. Você lembra que sua mãe falava, né? Que não sabia se você ia vingar ou não quando você era criança. E eu acho que nessa preocupação de ela não saber o quanto você ia viver, ela te jogou para o mundo. Então, já que a gente não sabe, então vai viver. Vai ser criança, vai andar de bicicleta, vai ralar joelho, vai cair da lambreta, vai fazer, né? Vai viver. E isso tornou você a pessoa que você é hoje. E isso que me cativou também, de você ser essa pessoa que não se deixa paralisar, não se deixa parar pela deficiência. A gente teve várias vezes depois né, que a gente casou, que a gente teve momentos assim, de você fazer coisas que se fosse falar para sua mãe que você fez, ela ia ficar, né? A gente contava só depois, né? Que igual teve aquela vez que a gente estava viajando e a gente foi fazer um passeio no mar. E aí o rapaz falou assim, ele percebeu que você não estava conseguindo nadar no meio lá do pessoal e tal. E aí que eu falo assim, as pessoas que percebem, né? Esse rapaz chegou para você e falou assim: "Não, mas eu tenho uma forma de você aproveitar o passeio que não é esse que todo mundo está fazendo. Vamos lá comigo fazer um mergulho com cilindro." Eu falei assim: "Você tá Submarino. louco?" Você lembra? Eu falei: "Você tá louco? Você vai, né? Não dá para ir com ele." Ele falou: "Não, pode ficar sossegado que eu vou levar ele, você vai ver, ele vai ser o passeio maior, mais gostoso que ele fez na vida." E aí você falou assim para mim: "Vamos?" Eu falei: "Eu não, eu não tenho coragem." E olha que, tipo assim, né? Tava, né? Ele falou: "Vamos também." Eu falei: "Não, não vou, porque tenho meus medos também, assim, eu sou meio medrosa para algumas coisas." E aí você falou: "Não, então eu vou." Eu falei: "Então vai." Eu falei: "Vai mesmo. Vai aproveitar, se é assim que você vai aproveitar a viagem." Porque os meninos estavam aproveitando, eu tinha nadado com eles e tal.
E você não tinha conseguido nadar ali naquele lugar que a gente estava. E aí o rapaz foi, preparou, colocou colete para você, mediu o peso, papai, fez tudo e tal, e você foi. E você saiu de lá com o maior sorriso, acho que foi a maior realização ali de uma liberdade que você falou para mim, nossa, isso foi o melhor passeio da minha vida. Ele falou, o que eu fiz aqui eu quero fazer em qualquer lugar que tiver passeio com mergulho, eu quero fazer. Que eu tive uma liberdade, né, assim, do corpo, de aproveitar o negócio. Então, assim, isso foi graças a você aprender que não é a sua estatura, não é a sua deficiência que te limita. É isso aqui que limita a gente. A gente pode ser normal, ter uma estatura normal, não ter deficiência nenhuma, mas o que limita é isso aqui. E você não tem isso aqui limitado, pelo contrário, você tem ele bem expandido. Exatamente. E, Lu, vamos voltar um pouquinho na questão Bom, dos meninos, né? Então, depois que Felipe, a Gabriela, né, já estavam aí na sua idade na infância, né? Sobre os episódios que nós passamos com eles, principalmente em escola, né? Eu queria colocar aqui umas coisas muito legais que aconteceram, né? Que foi a questão, por exemplo, de Dia dos Pais, de Dia das Mães, não porque era mais você, né? Mas Dia dos Pais, principalmente, quando acontecia de tem que chegar o pai do Felipe, o pai da Gabriela, né? E quando o pai do Felipe chegava, né? E aí as crianças todas, esse é seu pai, né? E aí o que sempre impressionou a gente, e eu acho que também foi pelo jeito que nós criamos eles aqui, que foi essa questão que eles nunca tiveram vergonha, né? De falar não. que era o meu pai. Eles sempre falaram, esse é meu pai, sim, ó, tanto que ele é diferente, ó, tanto que ele Eles é tinham até, legal. o Felipe tinha até ciúmes, ele não deixava os meninos chegarem perto, porque assim, ele sabia como que podia, né, brincar com você e tal, e os meninos não sabiam, então ele sempre teve essa proteção com você, assim, de cuidado, né? Mas assim, se uma coisa que a gente foi uma coisa que a gente sempre teve assim, a gente sempre foi muito participativo, tanto você quanto eu, e isso, os meninos nunca reclamaram, que a gente sempre foi muito piolho de escola, né? Que brinca. A gente, todas as ocasiões que a gente podia estar lá, a gente estava, independente se. Eu fui no Dia das Mães, quando a Gabriela nasceu, com a Gabriela no bebê conforto e eu toda, né, ainda da cirurgia, para o Dia das Mães do Felipe na escola. Então, assim, a gente sempre teve essa participação. E você sempre teve isso também. Você não, mais uma vez, você não usou da sua deficiência para falar, para delegar para outra pessoa, para o seu pai, ou para o meu pai, ou para um tio, ou para um padrinho, essa responsabilidade. Às vezes ia um deles junto para te auxiliar se precisasse de alguma coisa, mas sempre você Uhum. estava junto. Teve gincana de que você tinha que correr, e você corria e fazia. Tem, né, muitos momentos assim, muito interessantes. Mas os meninos cresceram aqui em casa, sabe, sempre respeitando. Né? Uma coisa que a gente sempre prezou muito é o respeito, né? Eles aprenderam que você tem que respeitar a pessoa que é diferente, que independente se é por deficiência ou qualquer diferença que a pessoa tiver, eles respeitam, né? E tem esse cuidado. A gente sempre brincou, né? Que os meninos sempre tiveram esse carinho pelas pessoas que são diferentes. Outro episódio que eu queria colocar aqui, que eu achava super legal também, era mais a Gabriela, né? Porque aí o Felipe era menino, né? Então era mais assim, era mais molecão. Agora, quando veio a Gabriela, e ela começou, né, a entender das coisas, e menina é carinhosa mesmo com o pai. Todo mundo que tem menina aí sabe disso. E a Gabriela, desde o começo, ela era muito carinhosa comigo, mas a coisa mais interessante, que demorou um tempinho para ela entender, né, é que sempre quando a gente brincava, e ela, depois que ela tinha aprendido a falar, ela sempre virava assim para mim e falava assim, ó, quando a gente crescer, a gente vai fazer isso. Quando a gente crescer,
a gente vai fazer aquilo, né? E Isso, isso era uma coisa assim, era uma fantasia tão legal, né? Porque eu entendia que ela brincava comigo, lógico que ela sabia que eu era o pai dela, mas ela entendia que talvez ela tinha um pai que cresceria junto com ela, né? isso foi até Então, duas são coisas interessantes assim, né? Porque as pessoas perguntam, né? Quando que eles começaram a entender que, né, que você tinha uma deficiência? Porque, né? O entendimento deles. Eu tenho os dois certinhos, separadinhos, assim, né? O Felipe, ele devia ter uns 3, 4 anos. E aí um dia a gente estava na casa da sua mãe e tava o Zé Ricardo, né? Que o Zé Ricardo, jogador de basquete, tem 2 metros e quanto? 2 metros e tarará. Zé, se você Carol tiver aí, tá fala a aí. altura que você tem aí, que eu não lembro agora. E aí o Zé Ricardo chegou e aí ele foi te cumprimentar e o Felipe estava no meio de vocês dois, né? Então ele olhava assim, ele olhava para você, olhava pro Zé Ricardo, olhava para você, olhava pro Zé Ricardo e aquilo, ele não falou nada na hora. Ficou, né, sem falar nada. E aí, quando foi no outro dia, ele sentado comigo, assim, né, que a gente sentava às vezes para ficar olhando na rua, e aí ele virou para mim e falou assim: Mamãe, por que que o meu pai é pequeno? Eu falei: Por que que você tá perguntando? Não, porque ontem o tio, aquele grandão, né, chegou e o papai é pequeno, por quê? Eu falei assim: Porque o papai do céu fez ele assim para que as pessoas aprendam a respeitar as diferenças, respeitar as pessoas que têm problema. O papai do céu quis fazer ele assim, mas ele é uma pessoa que não é diferente de qualquer outra pessoa, não. Ele é igual a todo mundo. Ele faz o que todo mundo faz e tal. Então, assim, para ele foi muito tranquilo. E a Gabriela, com relação a essa questão que você falou, foi exatamente desse jeito, assim. Ela falava, né, papai, quando a gente crescer, a gente vai fazer tal coisa. E ela sempre falava isso, né? E aí teve um dia que, assim, a questão deles entenderem que você não ia crescer é quando eles chegavam na sua altura, E né? passava. E passavam você e você ficava. Então, assim, eles não entendiam por que que eu tô passando meu pai, né? E ele tá ficando. Então, era, né, o Felipe foi nessa fase, a Gabriela também foi mais ou menos nessa fase. E aí era seu aniversário. E aí ela tá até olhando aqui pra mim. Era seu aniversário, e aí a gente tava arrumando pra sair, né? Pra comemorar. E aí ela falou assim, eu falei, o que que a gente vai comemorar hoje, Gabi? Ela falou, o aniversário do papai. Falei, e você sabe quantos anos o papai tá fazendo? Aí ela parou, né? Falei, o papai tá fazendo, acho que era 42, acho que era, não lembro agora. Deve ser menos, né? Não põe muita. Ah, vamos pôr lá, acho que é 40, não lembro agora. Você quer mais ou menos por aí. Que ela devia ter uns 3, 4 anos, então mais ou menos 40. E aí ela parou assim, aí ela pôs as duas mãozinhas assim na cintura, olhou bem pra mim e falou assim: Mamãe, você sabia que quem não cresce e fica velho é anão? Falei, sei. E o papai é um anão. Tá, né? Mas ela ficou com aquilo ali na cabecinha. E eu continuei arrumando ela, penteando a cabeça. De repente ela parou de novo, pôs as duas mãozinhas assim e falou: Mamãe, você sabe que quem fica velho e não cresce é anão? Eu falei, sei, minha filha. Então, o papai é anão. Ele não vai crescer. Ele vai ficar desse tamanhozinho para sempre. Mas você vai crescer e o papai só vai ficar velho, ele não vai crescer. Então, assim, desse dia em diante, ela parou de falar aquilo com você, de quando a gente crescer, porque ela entendeu que você não ia crescer, né? E eu achei tão interessante, assim, a aceitação, muito simples. Não, se meu pai não vai crescer, então eu não vou falar mais que eu vou crescer com ele. Mas eles são muito assim, muito bem resolvidos. Eu acho que, igual você falou, a questão de ter vergonha, né? O Felipe nunca teve vergonha de chegar com você na escola. A Gabriela nunca teve vergonha, porque você sempre foi o que levou e buscou e tal. E, pelo contrário, os amigos, todo mundo chegava, ô, pai do Felipe, ô, pai da Gabriela, ô, né? Então, assim, eles sempre foram muito tranquilos com isso.
E até questão igual, a namorada, né, do Felipe, ele não teve vergonha de. Ele simplesmente ele preparou antes, né? Ele pode falar pra você. Ele preparou, ele falou assim pra namorada: olha, meu pai é diferente. Ele só falou assim: meu pai é diferente. Mas não falou na questão de ele ter vergonha de você. Ele preparou, ele falou isso na questão dela não, né, dela não ficar assim, não é, para mim não é problema nenhum meu pai ser pequeno. Será que para você vai ser? Eu acho que isso foi muito assim, muito bonito da parte dele assim, né? Ele falar dessa forma. E outra coisa também, que o Felipe, é, como ele é mais vergonhoso, né? E ele fica bolado agora, mais recente, depois que ele já virou adolescente, mais para a fase de Adulto, jovem, né? de adulto, Adulto já. que ele ficava bolado dos amigos dele ter mais amizade comigo do que ele em relação à rede social, a me seguir no Facebook, no Instagram, né? E ele ficava assim, não, pai, mas os meninos tudo te seguindo, por quê? Falou, eu não sei, Felipe, eles já me seguem, né? Mas por quê? É isso, né? Que eu acho que foi a nossa criação e, e a gente ter criado eles, né, da mesma forma que eu fui criado, né? É, eu era um deficiente e me submeti às questões da vida e eles têm um pai deficiente, eles têm um pai diferente e a gente também fez com eles a mesma coisa, deixou eles ser bem assim livres para poder entender o que, que era isso, né? E também a mesma coisa que tudo aconteceu comigo, que eles não iriam, né, em nenhum momento, e a gente tem provas suficientes disso, que eles jamais tiveram preconceito do pai que tem, né? E, e pelo contrário, o que eu percebo é que eles têm orgulho, né, do pai que tem, por tudo que o E pai eles têm já... muito respeito, né? Porque eles te respeitam muito, né? Eu lembro que se eu falasse assim, ó, você vai fazer bagunça, seu pai tá chegando. Então eles ficavam meio assim, né? Meu pai tá chegando, meu pai é bravo. Não, você sempre foi muito carinhoso com eles, mas eles sempre te respeitaram. E eu acho interessante isso, assim, porque as pessoas com deficiência que querem começar uma família, elas têm que tirar isso de cabeça, porque o primeiro preconceito existe é na cabeça da pessoa que vive, né? Exato. Se É o que você eu tem o coloquei. próprio preconceito com você mesmo, né? Então, assim, é igual você falou na live lá com a sua irmã, né? Que antigamente não existia essa questão de bullying. Se fosse hoje você estudar numa escola da época, nossa senhora, ia ter horrores de questão de bullying, porque, né, e hoje, e você ser bem resolvido com isso também quebrou um pouco, né? Porque a questão é, se você se incomoda com aquilo, você não é bem resolvido com você mesmo, é o que provoca o outro querer te atacar, querer fazer Uhum. o, né, falar para você te diminuir. E você nunca foi assim. O nosso tempo está passando, e aí agora a gente vai entrar no último tópico, que a gente, na verdade, o penúltimo, né? Vamos ver se a gente vai até o fim aqui, que é essa questão, né, de beleza, a gente teve nossos filhos, aí foi andando, né, passando o tempo, né, e aconteceu, né, um outro episódio, né, um episódio, uma superação da superação, né, e aconteceu em 2010, né, para 2011, quando eu fui diagnosticado com o problema da coluna. E esse problema, ele me impossibilitou ainda mais algumas coisas, né? Coisas que eu já tinha uma deficiência ou uma limitação, né? Com o episódio da cirurgia na coluna, que foi decorrente por conta do meu problema, e que você colocou muito bem aí, né? Que aquele exame lá do geneticista, lá atrás ele já tinha me perguntado, né? Você tem algum Uhum. médico que te acompanha? Né? Um médico, como é que chama? Ortopedista. Ortopedista? Um médico ortopedista que te acompanha? Aí nós perguntamos para ele na época, né? Isso lá na época de 2005. A gente perguntou por quê, doutor? Não, porque você vai precisar, né? Porque a sua, o que Gente, você
o que você tem, com o tempo, ela vai te atacar em algum ponto. E foi o que aconteceu, né? Em 2010, eu estava tendo muitos problemas, né? Muitas dores nas pernas, e aí aconteceu mais esse episódio na nossa vida, né? Que foi a questão dessa cirurgia, que eu tive que colocar 12 pinos na coluna, né? E depois desses pinos na coluna, e numa recuperação aí de mais de 80 dias, eu tive que me eu já tinha que ter, Se eu já adaptar. era adaptado, né? Aí eu tive que fazer uma adaptação daquilo que eu já era adaptado, né? Então, É a questão de você estar sempre. Porque a questão da sua deficiência é porque ela muda muito, né? Assim, você. É uma coisa que tem partes que vão ficando meio. São degenerativas, né? A questão da exato. coluna, questão da bacia. Isso mesmo que a gente tinha deixado bem claro pra gente. E você vai tendo que se adaptar né? E a cirurgia, eu sei que foi assim, foi mais uma coisa que Deus nos proporcionou passar por isso da melhor forma possível. Porque você realmente estava num estágio assim bem difícil do problema que você tinha, né? E o médico foi sempre muito claro com a gente, mas a gente sempre teve muita fé, né? Que ia estar tudo, que ia ficar bem. Mas, assim, foi uma cirurgia bem complicada que você passou, que você ficou preocupado muito na época, né? Se ia dar certo, porque a gente não sabia se a cirurgia ia dar certo ou não, mas que graças a Deus deu. E então, assim, a sua vida é uma constante adaptação, é uma constante superação. Exatamente, por isso que você colocou muito assim essa questão desse tema seu, né? Vencendo Uhum. obstáculos e superando limites, porque a vida te impõe um limite, você vai lá e supera. A vida te impõe um obstáculo, você vai lá e supera. Isso que você que te faz a pessoa que você você tem uma gana muito grande de fazer o bem para o outro, fazer as coisas. Você não gosta de ficar parado. E pelo tempo que eu vou falar só uma questão assim. A gente sempre foi muito parceiro nas coisas. Meus projetos eram seus projetos eram meus projetos. E eu acho que é nisso que você às vezes queria entrar um pouco, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu não ligava muito em política. Eu nunca tive muito. Você sempre foi o mais politizado aqui da casa. Eu nunca fui muito interessada com isso. E há 2 anos atrás, quando você começou a falar que estava cansado, né, de ver as coisas acontecendo e ninguém fazendo nada, e você sempre as pessoas brincavam com você, nossa, Severton, se você candidatar, eu vou votar em você, ou se você papapá, né, você devia ser candidato a vereador, e aquilo foi, acho que foi acumulando na sua cabeça, e quando você viu na possibilidade de você fazer alguma coisa, você fez o que você sempre faz na sua vida, você foi e pôs o pé na frente, deu o primeiro passo. Mais uma vez, por mais que eu não seja muito ligada à política, não é que eu não gosto, eu não seja muito ligada à política, mas o nosso companheirismo me leva a sempre estar te apoiando. Então, mais uma vez, estou aqui como apoio, como aquela pessoa que vai te ajudar a você concretizar o seu ideal, o que você sonha para você. Porque se você conquista o que você quer, é minha conquista também. Então, assim, o que você vai fazer lá, eu tenho certeza que vai ser em prol do bem comum, das pessoas, principalmente das pessoas com deficiência, que você sempre martelou muito assim. Existem leis, existem coisas em prol do deficiente, mas que não chega ao deficiente, que ele nem sabe que existe, que ele nem sabe que ele tem direito. Por quê? Porque não é divulgado. E por que não é divulgado? Por que não vai para frente? Então a gente tem que procurar saber o que é isso. E você tem essa vontade de o que você conquistou até hoje na sua vida, de levar para aquele que também precisa, né? Que seja uma questão de você tem direito a um desconto na compra do seu carro. Tem muito deficiente que não sabe disso. Você tem pessoa que é deficiente e trabalha, tem direito à redução de tempo de trabalho para se aposentar mais cedo. Tem muito deficiente que não sabe disso. São muitas leis que as pessoas não divulgam. Por quê? Porque não é do interesse comum. É do interesse apenas das pessoas com deficiência.
Eu tenho certeza que se você tiver essa oportunidade, você vai entrar lá e você vai fazer diferença. A gente colocou aqui sobre a questão dessa cirurgia da coluna. Por quê? Porque uma coisa eu tenho certeza, absoluta. É, o meu futuro eu não sei dizer em relação à minha saúde. Eu não sei dizer o que, que vai acontecer. Tudo vai ser uma caixinha de surpresas, né, daqui para frente. Pode ser que realmente eu tenha que fazer alguma outra intervenção cirúrgica? Pode acontecer. Pode ser que eu tenha que enfrentar outro problema de saúde decorrente da minha deficiência? Pode acontecer. Mas o que eu tenho, né, na minha mente, o que eu tenho traçado na minha vida, é que enquanto eu der conta de fazer algo, né, enquanto eu der conta, né, é mais ou menos a história lá do Joseph Klimber, né? Enquanto eu não virar Quando virar um peixe de papel, o peso de papel, pelo menos eu vou tentar fazer alguma coisa, né? E essa questão agora, né, da questão da pré-campanha, né? E aí, para a gente finalizar, inclusive, a gente está chegando no fim do nosso tempo, é, essa questão da pré-campanha e da minha iniciativa, né, de querer realmente defender alguns direitos, tanto do deficiente, como na semana passada, o porquê que a gente trouxe o Jack aqui, foi porque é uma coisa que também me incomodava muito, que é a questão, né, do os meus marginalizado, né? marginalizados. E o Jack, quando eu entrou na minha vida, eu conheci o Jack nessa condição que ele estava buscando Entrou na aprimorar nossa vida, né? a Casa Santa Gema, né? Então, assim, isso são coisas que realmente me incomodam, são coisas que eu penso em que existem maneiras de se solucionar, se é que já não está, né? A maneira já está pronta, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas nesse sentido, né? E uma coisa que foi me falado a respeito do deficiente é que leis para os deficientes existem aos milhares, prontas. O problema está sendo a questão de executá-las e de fiscalizá-las. Esse é o grande problema, né? Então, assim, eu não vou vir aqui com uma ideia mirabolante e falar, ó, eu vou estar defendendo a bandeira do deficiente e vou fazer um projeto Y, que é uma coisa do outro mundo. Não precisa. O que precisa é acontecer de ser fiscalizado aquilo que já se tem, né? E Já, colocar em já se é prática, tão, eu falo aquilo assim, que ainda não está em prática. já, já se é tão difícil uma vida, né, para pessoa que é deficiente, já é tão cheia de empecilhos, de obstáculos, mesmo até questão de saúde e tal. Até a Ana Paula estava vendo aqui nos comentários, né, tantos direitos tão pouco orientados a quem precisa, né? É o que você falou, tem tanta coisa que a pessoa com deficiência tem de direito, é direito, foi feito para ela, e ela não sabe que existe, e eu acho que né, um absurdo isso. Só quem convive com uma pessoa que é deficiente sabe a dificuldade que é você conseguir determinadas coisas. Por exemplo, uma coisa tão simples e tão banal. Um estacionamento. Eu acho um absurdo. E eu falo assim, porque não é para mim. Por mais que eu esteja no carro, não é para mim, não é porque você parou no estacionamento que é por causa de mim, é por causa da pessoa que tem deficiência, ela tem a necessidade de ficar mais próximo do local onde ela vai adentrar, ou seja, um banco, ou seja, um lugar, um supermercado, ou qualquer lugar. E a falta como é que fala assim, de respeito das pessoas. Aquilo ali não é de brincadeira, as pessoas não sabem a dificuldade que uma pessoa com deficiência tem de parar num lugar. Muitas vezes, no seu caso, é parar e descer, mas uma pessoa que é cadeirante, parar, descer a cadeira, passar para a cadeira. Então, ele não sabe a dificuldade que é isso. Então, eu fico boba assim. Ah, mas tem lugar que a pessoa respeita a vaga do deficiente, mas não respeita a faixa zebrada, que é o lugar de recuo para o cadeirante descer a sua cadeira. Aí você vai para na vaga, mas tem 300 motos paradas ali. Isso
Eu que convivo com uma pessoa que é deficiente, eu fico incomodada. E eu acho que quem se sente incomodado tem que pôr a boca no trombone. E as pessoas com deficiência também têm que pôr a boca no trombone. Não se fazer de coitadinho, não deixar o outro lutar a causa por ele. No seu caso, você quer buscar isso porque você quer defender essa causa. Isso. E isso, assim, eu estou vendo até os comentários aqui. Aí hoje a gente deixou os comentários abertos, né? Acho que é até legal, porque a gente vai vendo, vai lembrando das coisas. Eu vi um comentário ali do Marcelo Cury, dele falar sobre que isso é um tema de uma live, e é mesmo, e vai ser. Né? E não só de uma. A gente vai trazer pessoas aqui para a gente falar especificamente desse ponto, sobre a questão do deficiente, sobre a questão dos direitos que hoje, né, muitos deficientes não sabem que têm. Né? E também as dificuldades que os deficientes têm hoje para que as leis que já existam sejam executadas. E a gente não pode lembrar que deficiente é só... Porque, inclusive, não sei se todo mundo sabe, mas o símbolo do deficiente vai mudar. Não vai ser mais aquela cadeirinha. O símbolo deficiente hoje ele é mais abrangente. Por quê? Porque o deficiente não é só o deficiente físico, ele é o deficiente visual, ele é o deficiente auditivo, né? E outra coisa que muita gente tem muita dificuldade de entender num estacionamento. A pessoa parou, desceu do carro, mas ela está andando. Só que ela não vê que a pessoa que está do lado é um deficiente da parte mental, né? Da parte intelectual. E ela também tem o mesmo direito. Ela tem as suas dificuldades de locomoção, ela tem as suas dificuldades que não pode estacionar num lugar longe também, da onde que ela está entrando. Né? Então, assim, e eu acho que há duas coisas que a gente vai ter que tratar aqui, né, nesses nossos encontros. É a questão das leis para os deficientes, mas a questão da conscientização dos não deficientes, que hoje também é uma coisa que, infelizmente, a cultura do nosso país, a forma com que as pessoas lidam com esse caso, né, não só com isso, mas com um punhado de outros, né, infelizmente a gente tem que mudar, é o jeito que as pessoas pensam, que é a cultura, né, que é o entendimento. E isso aí está tudo ligado à educação, à questão de se colocar isso, né, no ensino, né, que existem direitos e esses direitos, eles existem e Não precisam eu ser, acho que, eu ser acho que as cumpridos. pessoas falam muito de inclusão, não é inclusão, é respeito. Você não tem que incluir ninguém, Exatamente. porque a pessoa já é parte da sociedade. Ela só tem que ser Uhum. respeitada na sua dificuldade, não é ser incluída. Porque a pessoa já está ali Eu, na sociedade, ela já vive em sociedade. E o padrinho está lembrando aqui, e também faz parte do tema, sobre essa questão, né, não só do deficiente, mas de toda pessoa que tem alguma dificuldade, um idoso, né, uma Uhum. gestante, né, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ah, mas aí daqui a uns tempos vai ter vaga para tudo e a vaga para os normais não vai existir? Vai existir sim, né? Mas pelo menos os direitos dos deficientes e dos que precisam precisa ser respeitado. A gente Amor, vai acho que o estar, tempo está quase né, estourando aqui. a gente vai Vou estar, cortar a né, gente. finalizando aqui a live. O que eu gostaria de vocês que estão assistindo? Que vocês deixassem as suas perguntas lá no IGTV, onde eu vou postar a live. Né? Entra lá, comenta e peça, né, para que a gente responda para vocês sobre alguma questão que a gente colocou aqui. Né? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui com a gente. Segunda-feira que vem a gente vai estar de volta, vai trazer Não eu. outros convidados. Né? Vai estar sim, porque você vai estar aqui do Se meu quiser lado. me chamar, se quiser me chamar, pode me chamar que ainda tem muita coisa para falar. Isso. Você vai estar aqui do meu lado. E aí, muito obrigado a todos, né? Que a gente possa ter uma noite aí, um fim de noite agradável. Fiquem com Deus e segunda-feira a gente está de volta. Ok? Um Amém. abraço. Fica com Deus. Um abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau. Tchau, tchau.